Na retrospectiva de hoje, vamos relembrar os principais assuntos que marcaram o trabalho do Judiciário neste ano. Alguns dos destaques foram a nova posição da Corte sobre a prisão em segunda instância e a decisão de que homofobia agora é crime de racismo. Vamos ver na conversa de Paulo Leite com o advogado Saul Tourinho. Doutor Saul, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu começo perguntando o que marcou o Judiciário Brasileiro em 2019. Boa noite. Boa noite. Quem agradece o convite sou eu, Paulo. Olha, esse foi um ano produtivo no Supremo Tribunal Federal. Tivemos casos paradigmáticos definidos pela nossa Suprema Corte. O exemplo que acho que mais mexeu com o país é a chamada prisão em segunda instância. Qual o momento a partir do qual o condenado criminalmente vai cumprir sua pena? O Supremo Tribunal Federal, historicamente, tinha uma posição de que era necessário esgotar as possibilidades de recurso para isso acontecer. Depois mudou sua jurisprudência e disse, olha, quando eu tenho uma primeira condenação seguida de uma confirmação para o tribunal, é hora de ir para a prisão. E agora, esse ano, o tribunal reconstruiu a sua posição e voltou para aquela posição anterior, que pede o esgotamento dos recursos. Foi, sem dúvida, um dos mais polêmicos, criticados, analisados, estudados, caso do Supremo Tribunal Federal em 2019. E dividido, né? 6-5. Isso, uma maioria apertada, houve uma mudança de posição considerado a posição anterior, num tribunal que a composição também foi alterada, se alterou, houve a saída com o falecimento do ministro Teori e nasce dessa nova composição, combinado com uma mudança de posição, uma maioria apertada. 6-5, um tribunal dividido. O que mais não pode ficar de fora dessa nossa retrospectiva, doutor Saul? Paulo, temos muitos casos. Veja, o Supremo, ele, por um voto do ministro Celso de Mello, o decano da casa, fez uma interpretação associando as práticas de homofobia à lei do racismo, entendendo a homofobia como uma prática de racismo social, criminalizando, portanto, a conduta. O Supremo, no mês de maio, ele deliberou que é proibido a qualquer unidade da federação, estados ou municípios, banirem os aplicativos de mobilidade urbana de transporte individual de passageiros. Uma decisão importante para a liberdade econômica. O Supremo foi além, recentemente definiu a possibilidade de compartilhamento de dados fiscais e financeiros dos contribuintes com as autoridades de investigação, Ministério Público, Polícia, por exemplo, sem a necessidade de uma decisão judicial para isso. O Supremo Tribunal Federal, na semana passada, deliberou a respeito da criminalização daquele contribuinte que declara-se como devedor de ICMS e não paga o ICMS, numa decisão igualmente criticada pelos tributaristas, que não gostam dessa associação entre devedor de tributo e prisão. Eles entendem que se você deve, o certo do Estado é cobrar, jamais prender ou acionar penalmente alguém por isso. Quando o senhor fala sobre o racismo, né, e a criminalização da homofobia, que equipara ao crime de racismo, exatamente, o que quer dizer? Que é inafiançável? Que a pessoa não pode pagar fiança? É isso que quer dizer? É isso mesmo. Nós temos uma legislação duríssima em relação ao racismo, porque é uma legislação que começa na Constituição, que veda todas as formas de preconceito. É como se a Constituição olhasse para nós, olhasse para o povo que somos e dissesse, olha, nós estamos condenados a vivermos juntos, unidos em nossas diferenças. Então, ela bane o preconceito, vem uma lei de racismo que trata como um crime inafiançável, que traz uma prescrição de pena de prisão, uma lei dura. E nós não tínhamos um espaço de criminalização dessa forma de preconceito que era a homofobia. O Supremo entende que o Congresso está omisso no regramento dessa matéria e toma de empréstimo a lei de racismo no raciocínio transitório até vir a lei que criminaliza a homofobia, tentando proteger esse grupo vulnerável da sociedade. E olha, Paulo, conversando com você agora, eu me recordei daquele julgamento célebre que o Supremo Tribunal Federal também enfrentou esse ano, relativo às estatais.
Você se recorda desse Sim. caso? Um caso paradigmático, porque havia, junto ao Supremo, uma discussão se eu, empresa estatal, para privatizar ou desfazer, mudar o controle das minhas subsidiárias, então daquelas que estão embaixo de mim, se eu preciso pedir a permissão ao Congresso anteriormente e o Congresso então me autoriza por meio de lei, ou se eu sou livre para, gerindo essas estatais, entender qual é o melhor modelo de negócio para aquela modalidade de prestação de serviço e, a partir daí, fazer esses arranjos societários nas subsidiárias sem precisar da autorização do Congresso. Todo mundo estava com uma grande expectativa em relação a isso. E quando veio a decisão do Supremo, o Supremo mais uma vez primou, mesmo nesse caso delicado, pela liberdade, empoderando as estatais para fazer essa gestão de suas subsidiárias sem precisar da autorização prévia do Congresso Nacional. E mais, Paulo, eu me recordei agora daquele caso no qual o Supremo Tribunal Federal definiu que quando houver questões relativas ao chamado Caixa 2 em campanha eleitoral, a competência é especializada. Será a Justiça Eleitoral que irá tratar e gerir esse tipo de desdobramento deletério de eleições no Brasil. E no Caixa 2, novamente, um 6-5, um tribunal dividido. Tribunal dividido novamente, uma questão complexa. Esse não foi um julgamento fácil, é daqueles julgamentos que nós constitucionalistas chamamos de hard cases. São os casos difíceis, os casos que exigem muito do Supremo Tribunal Federal e que não raramente saem com esse quórum de uma corte dividida. Doutor Saul, é isso. Rapidamente nós passamos aí por alguns dos temas mais importantes da justiça brasileira esse ano. Muito obrigado pela participação. Agradeço muito, deixo aqui o meu abraço a você e o abraço a todos os telespectadores da TV Brasil.